Bom, pessoal, então continuando, eu vou limpar o código aqui do main, tá? E agora eu vou criar um vetor aqui, valores igual, criar vetor ascendente, tá? E eu vou colocar aqui, vamos lá, 100 elementos, para a gente começar. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, pensem em um algoritmo que busca um valor, tá? Sabendo aqui que o meu vetor está ordenado, né? Se eu quiser encontrar um determinado valor dentro do vetor, como vocês fariam isso? A primeira maneira que vem na cabeça, né, é criar um algoritmo que percorra o vetor e retorne o valor, certo? Então, vamos criar aqui public static int buscar valor, tá? Ou, bom, vamos deixar aqui retornar o valor mesmo. E aí, vamos colocar aqui int valor procurado, certo? E aqui dentro, como que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui for int igual a zero, enquanto i for... Opa, esqueci de passar o vetor, né? Sem ele a gente não faz a busca. Valores. Int i menor do que valores ponto length e mais, tá? E aí eu vou aqui se valores i for igual ao valor procurado, então não, vamos fazer o seguinte, vamos retornar booleano. Vamos dizer se o valor existe ou não no vetor, tá? Coloquei um igual a mais aqui. Hábito do JavaScript também. Então, se eu achei o valor, eu retorno verdadeiro. Se chegou aqui no final e eu não achei o valor, então provavelmente esse valor não existe, né? Certamente esse valor não existe, a confiança que eu tenho no meu próprio algoritmo. Então vamos lá. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou percorrendo todo o vetor. E se eu acho um valor que é igual ao valor que eu estou procurando, eu retorno verdadeiro. Tá? O retorno aqui nem tem tanta importância, só quero o algoritmo em si. E agora vamos chamar esse algoritmo e vamos medir o tempo de execução, né? Então eu tenho aqui meu vetor de 100 posições, eu vou chamar aqui iniciar medição e vou falar assim, buscar valor com 100 elementos. Aqui eu vou chamar o buscar valor. Então, eu vou passar os valores e eu estou procurando o valor 50, por exemplo. E aqui eu vou encerrar a medição, tá? Falta ainda eu contar, né, as iterações. Então, logo depois do for aqui, eu vou colocar aqui o contar iteração. Cada vez que ele passar por aqui, ele vai retornar, né, um valor. Ele vai contar essa iteração. Vamos executar aqui para ver o resultado. Ó, então, em 51 iterações ele achou, demorou esse 0,000006. Então, vamos testar com alguns vetores maiores. Então, eu vou fazer aqui com... Na verdade, pessoal, isso aqui... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... O ideal aqui é que fosse um valor aleatório, né? Porque senão ele vai sempre achar depois de 51 iterações, porque o vetor é um vetor de tamanho ascendente. Vamos colocar para ele procurar sempre o último elemento. Ou vamos fazer o seguinte, vamos colocar para ele procurar um elemento que não existe, menos um. Assim a gente garante que é o pior caso, né? Ele vai procurar e não vai achar. Então ele vai executar o número máximo de vezes até chegar, né, no resultado que não existe. Então vamos lá. A gente chamou com 1000. Vou chamar também com... Já vamos pular direto para 100.000. E vamos ver o resultado aqui. Fechar aqui a tela. Executando. Então, ó, a gente tem aqui a busca, 100 elementos, 100 iterações, 1000 elementos, 1000 iterações, 100.000 elementos, 100.000 iterações. Tá aí o tempo também, ó, a gente vê que ele aumenta de forma mais ou menos linear, né?
Então aqui com 100 era 9, aqui 129, aqui 2117. Então tem uma relação aí mais ou menos linear. Lógico que o tempo de execução, como a gente já viu, não é a melhor medida, né? Porque está sujeito à implementação e a N variáveis aí da execução, tudo bem? Mas dá para ver. Agora eu pergunto para vocês, tem uma maneira melhor da gente fazer essa busca? Conseguem pensar em uma forma melhor? Pausem o vídeo, pensem um pouquinho e me respondam. Bom, pessoal, existe, tá? Alguém mais espertinho pode olhar e falar, bom, eu sei que o vetor vai de 0 até alguma coisa, então a posição é equivalente ao valor, então é só eu pegar o valor, por exemplo, se eu quero o valor 50, eu vou lá na posição 50, tá? Mas não é isso que a gente quer aqui. Aqui, a única certeza que a gente tem aqui é que o vetor ele está ordenado, tá? Então, buscando dentro de um vetor ordenado, qual é a melhor forma? Dá para fazer melhor do que percorrer o vetor inteiro? E, novamente, dá, tá? Independente, assim, do valor, aqui está de 0 a 100, por exemplo, mas poderia ser 1, 7, 13, 25, só estando ordenado, a gente já consegue fazer melhor do que isso. A gente consegue fazer melhor do que isso usando um algoritmo de busca binária, tá? Então vamos implementar esse algoritmo e ver como isso funciona. Antes da gente implementar, né? Vamos só colocar aqui a complexidade desse algoritmo que a gente acabou de fazer. Que como a gente viu, o número de iterações ali vai crescendo, né? De maneira linear com o tamanho da entrada. Então, se eu tenho 100 valores de entrada, eu tenho 100 execuções, se eu tenho 1000, eu tenho 1000, e assim por diante. Então, a complexidade de tempo dessa busca é O de N, né? Ela é proporcional à entrada. Um detalhe interessante aqui também é o seguinte, pessoal, quando a gente fala proporcional, é proporcional mesmo. Não estou falando assim, se são 1000 elementos na entrada, tem que ser 1000 execuções. Não, a gente só está falando que eles crescem de maneira proporcional. Então, assim, podem ser 1000 elementos na entrada e 2000 execuções. Mas aí com 2000 elementos na entrada, então vai crescer de maneira proporcional. Se eu dobrei o tamanho da entrada, então de 2000 execuções vão para 4000 execuções, tá? O que não pode é o número de execuções crescer de outra forma que não seja linear com o tamanho da entrada. Tudo bem? Se eu dobro o tamanho da entrada, eu dobro o número de iterações. Tá? Eu não posso aumentar de outra forma. Tudo bem? Então vamos implementar aqui o nosso algoritmo de busca binária. Public static boolean busca binária. Então, eu preciso do meu vetor de valores. Opa, e preciso do valor procurado. Tudo bem? Então, como que funciona a busca binária, pessoal? Na busca binária, eu vou ter dois valores, tá? À esquerda do meu vetor, que vai começar com 0, e à direita do meu vetor, que vai ser o tamanho do vetor, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou procurar o que está no meio, entre a esquerda e a direita, tá? E aí, eu vou pegar esse valor que está no meio e ver se é o valor que eu estou procurando. É o valor que eu estou procurando? Beleza, terminei a busca binária, tá? Então, o meio vai ser a posição 0 mais, no caso aqui vai ser n dividido por 2, certo? Quando crescer aqui, eu vou ter que ir somando, né, a posição da esquerda. Deixa eu colocar aqui, mais esquerda. Então, o meio vai ser, na verdade, ele vai ser esquerda mais direita menos esquerda dividido por 2, tá? Esse aqui vai ser o meu meio, tá? Então, eu vou ver se o elemento do meio é o elemento que eu estou procurando. Achei, acabou. Se não for, pessoal, se for menor do que o elemento
do meio, o que eu vou fazer? Se o elemento que eu estou procurando for menor que o elemento do meio, eu vou pegar o elemento do meio e vou transformar ele na minha direita. Se o elemento for maior, o meio vai passar a ser a minha nova esquerda, tá? E assim eu vou diminuindo, quebrando a minha busca, o meu espaço de busca no meio, até encontrar o elemento. Eu acho que quando a gente terminar de implementar, talvez fique um pouquinho mais fácil de entender, tá? Vamos lá. Então eu começo aqui definindo int esquerda igual a 0 e int direita igual valores.length menos 1, tá? Que é o final do meu vetor. Comprimento do meu vetor menos 1, certo? E eu vou fazer assim, ó. Enquanto a esquerda for menor ou igual que a direita, faça o seguinte. Int meio vai ser igual a esquerda mais a direita menos a esquerda dividido por 2. Eu acho que o Java já vai converter isso aqui para inteiro, então acho que a gente não precisa fazer nenhuma conversão. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver o resultado disso aí. E aí o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho a posição do meio, eu vou verificar se o elemento que está ali no meio, né, se valores meio for igual, um igual a mais ao valor procurado, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar true. Eu achei o valor. Então eu olhei o meio do meu vetor, tá? Eu encontrei o elemento, acabou aqui a minha busca. Agora, se não, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui o meu valores meio e vou ver se ele é menor do que o valor que eu estou procurando. Se ele for menor, então ele está do meio. Aliás, vamos mudar essa comparação aqui para ficar melhor. Se o valor que eu estou procurando for menor do que o meio, então a minha direita vai ser igual ao meio menos 1. Ou seja, eu peguei ali o limite superior do espaço que eu estou buscando e coloquei, trouxe esse limite para o meio, né, menos uma posição. Agora, se não, aí eu vou mudar a minha esquerda. Ou seja, se o valor for maior, né, ou mesmo, bom, se for igual, ele já saiu aqui. Mas se ele for maior, aí a minha esquerda vai ser igual ao meio mais 1. Tá? E assim a gente vai fazendo a busca. Então, na próxima iteração, o que vai acontecer? Eu redefini aqui quem é a minha direita e a minha esquerda, né? Trouxe para o meio. Então, na próxima iteração, eu vou buscar um novo meio. E aí eu vou vendo se o valor está ali no meio. Se tiver, eu retorno. Se não, eu vou reduzindo. E assim eu vou reduzindo o espaço de busca. Tudo bem? E claro, se eu chegar aqui ao final e não tiver encontrado, né? Ou seja, se a minha esquerda ela já passou da direita e eu não achei, então é porque o elemento não está lá. Então, assim, esse algoritmo, pessoal, ele pressupõe que a sua entrada esteja ordenada, tá? E ordenada, nesse caso aqui, de forma ascendente, tá? Daria para fazer também de forma descendente, mas essa aqui é uma implementação para a entrada ascendente, tá? Então agora vamos, eu vou colocar aqui, né, no começo, contar iteração, que é aqui onde estão ocorrendo as iterações, e agora a gente vai testar, tá? Então eu vou só trocar aqui o buscar valor pela busca binária. Vou manter o menos 1, né, porque é o pior caso. Busca binária com 100 elementos. Busca binária com 1000 elementos. E busca binária com 10.000 elementos. Deixa eu trocar as chamadas aqui. E vamos ver o resultado disso. Olha só, pessoal.
o número de execuções. Então, lembra que lá atrás eu tinha uma busca com 100 elementos, eu tinha 100 execuções. Tinha uma busca com 1000 elementos, eu tinha 1000 execuções. Eu tinha uma busca com 100.000 elementos, eu tinha 100.000 execuções. E olha agora o que eu tenho. É de se desconfiar até que o algoritmo esteja errado, né? Vamos conferir. Né? Eu não confio muito nas coisas que eu implemento, não, só testando. Vamos colocar aqui, boolean encontrado. Não precisava nem inicializar ele aqui, né? Vou colocar aqui encontrado. E aí a gente vai mostrar se ele encontrou ou não. Tá? Depois da medição. Vamos colocar depois da medição para não afetar o tempo. Então, vou colocar aqui encontrado, mais encontrado. Vamos executar novamente. Deixa eu limpar aqui a tela. Bom, ó, tem que dar falso, né? Porque a gente está buscando -1. Então ele não encontrou. Vamos tentar um valorzinho que a gente sabe que está lá. 50, por exemplo. Por enquanto está tudo bem. Vamos lá agora com 50. E cadê? Executar. Será que ele vai achar? Achou, hein? Ó, o número de execuções até mudou um pouquinho, né? Porque a gente saiu aí do pior caso. Você vê que para o vetor com 100 elementos, esse ainda parece que é o pior caso, quando o elemento está no meio, né? Os 50. Agora, para 1000 e para 100.000 elementos, o número de execuções diminuiu. Não, na verdade, para 1000 ele piorou e para 100.000 ele melhorou um pouquinho, tá? Então, a gente não tem bem o pior caso aí no caso da busca binária quando o elemento não existe. Tá? Só mais um teste aqui, vou colocar 0, que seria bem o primeiro elemento. Vamos ver o resultado. Ó, 6, 9, 16, né? Retornou true também. Então parece que o meu algoritmo aqui, nosso algoritmo, né? Essa implementação, na verdade, o algoritmo não é meu, não fui eu que criei, mas essa implementação parece que está funcionando, tá? E aí, pessoal, e qual é a complexidade desse algoritmo? Vocês imaginam? Eu vou substituir aqui o tamanho dos vetores, talvez vocês consigam enxergar um pouco melhor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui potências de 2. Então eu vou colocar aqui 8, eu vou colocar aqui 1024 e eu vou colocar aqui 2048, tá? E vamos ver aqui o que a gente obtém de resultado. Então, 8, 1024 e 2048. Tá? Vou executar aqui e vamos ver o resultado para ver se a gente consegue enxergar melhor aqui essa complexidade. Tá? Então, ó, 3, 10 e 11. Conseguem enxergar o padrão aqui ou ainda não? Talvez não? Então vamos mudar aqui, ó. Talvez alguns já tenham pego aqui o que está acontecendo, mas vamos ver aqui, ó. Então, ao invés de 8, 1024, eu vou colocar 16, que seria a próxima potência de 2, e vou colocar 32, que seria a próxima potência de 2 aí depois do 16, tá? Vamos executar. E, ó, 3, 4 e 5, tá? Pessoal, o que a gente está vendo aqui é uma função que ela tem uma complexidade logarítmica. Lembram o que é logaritmo? Por exemplo, pessoal, só para relembrar aqui, tá? Diminuir aqui o tamanho um pouquinho. Vamos vir aqui, por exemplo, para 8. Se eu falar para vocês, pessoal, qual que é o log 2 de 8? Qual que é o número que a gente está procurando?
A gente está procurando que número que, quando eu elevo 2 a esse número, eu obtenho 8 como resultado, tá? E esse número é 3, tá? Aqui, o que eu estou procurando? Se eu falar para vocês, eu quero o log 2 de 16. Qual que é o número que eu elevo 2 que eu obtenho 16? 4. E 32. Qual que é o número que, quando eu elevo 2, eu obtenho 32? É 5, tá? E quais são os resultados que a gente teve aqui? Exatamente 3, 4 e 5. Então, essa função aqui, pessoal, esse algoritmo, né, de busca binária, ele tem uma complexidade no tempo que é logarítmica, log de n, tá? Ou seja, é log do tamanho da entrada. No caso, log na base 2, tá? Mas a gente, quando fala na complexidade, a gente ignora aqui o log 2. A gente simplesmente fala que é log de n, log do tamanho da entrada. Então, o resultado aqui, o número de execuções, vai ser log de n, tá? E olhando aqui para o nosso gráfico aqui da complexidade, ó, os algoritmos log de n, eles estão aqui, ó, logo depois do tempo constante, tá? São aí, no caso, né, o segundo melhor tipo de algoritmo que a gente tem em termos de complexidade. E a busca binária é uma dessas. Então, se a gente tem um vetor ordenado, vocês já sabem que usar a busca binária é uma forma muito mais eficiente, né, do que realizar a busca aí elemento por elemento do vetor, tá? Ao invés de um elemento aí de 1000, num vetor de 1000 elementos, ao invés de realizar 1000 iterações, eu vou realizar 10 iterações, 9 iterações. Tudo bem? Então, pessoal, essa é outra complexidade aí que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, então, complexidade de tempo igual log, O de log de n, tá? Então, essa é a complexidade da busca binária.